Então, quando eles fizeram a greve, na prática, eles fecharam o porto para esse tipo de comércio. Os comerciantes escravos perceberam que não tinham mais como fazer isso, como mandar embora os escravos. Aí você fala assim, Alexandre, mas por que não manda por terra e tal? Naquela época não tinha estrada, não tinha carro. Define a reação, assim, não é traficante, não, dos comerciantes escravos, perante a greve. No primeiro dia, eu fico imaginando, assim, porque eles não esperavam. Aí é que tá. Teve suborno. Os abolicionistas, tá a questão toda. Os jangadeiros, por exemplo, aderiram à greve, no primeiro momento, né? em troca de suborno. Não foi por motivação, digamos. Os próprios... Os abolicionistas pagaram eles. Não gosto de falar isso porque aí você porque mata o mito do Dragão do Mar e dos abolicionistas, digamos, que agiam pensando nos outros e tal. A verdade é que eles foram subornados, certo? Mas isso no primeiro momento. Depois, na primeira greve que foi em janeiro. Na primeira greve. Depois eles aderiram de fato porque foram convencidos de que a ideia era moralmente certa. Tá? Isso é importante. Eu não acho que isso diminui o valor do que eles fizeram. Pelo contrário, isso mostra todo um processo em que o norte moral da sociedade estava mudando. Eles falam assim, vamos parar de pensar na gente, vamos pensar no próximo. Então, isso é importante. Eles acabam com o comércio de escravos, com o resto do país. Isso é uma grande vitória. Mas naquele momento, os abolicionistas depois vão tratar como uma grande vitória. Tanto que até hoje, quando falam do movimento abolicionista, você fala da greve, né? Mas não foi lá grande coisa. Na verdade, foi um evento menor na sociedade da época. Foi menor. A boa parte da imprensa nem noticiou. Quando noticiou, era uma notícia pequena. Eles não deram um grande valor. Com a questão do Libertador. O Libertador até inflou, disse que 5 mil pessoas estavam lá. Então, mentira. Talvez algumas dezenas. Mas eles fazem isso por quê? É questão de quê? De propaganda. Claro. Né? Vamos inchar aqui os números aqui para dar a impressão de que foi algo muito maior do que... A gente vê até hoje, vai ter passeata e tal. Aí uns dizem que foi 1 milhão, outros dizem que foi 200 mil pessoas. Quem é que está falando a verdade e tal? Isso sempre aconteceu. Então, mas a greve, de certa forma, foi importante. Foi a primeira vez em que a população, certo, unida num propósito social, político comum, foi capaz de ter uma grande vitória. E ela influenciou outros lugares do país. Só para você ter uma ideia, no Pará, em Belém era o maior porto na região norte do país. Os jangadeiros de lá também aderiram, fizeram a mesma coisa depois, por causa do que foi feito no Ceará. Foi, né? Exatamente. Saiu. E em Manaus a mesma coisa aconteceu. Ou seja, pouco a pouco o Ceará vai influenciando o resto do país, certo? Então, o que aconteceu com os senhores de escravos? Naquele momento, eles achavam que isso aí era tipo assim um modismo, um momentozinho ali de empolgação de alguns jovens ali, aliados com gente do povo e tal, mas queria passar. Mas aí que tem uma reunião importantíssima. O João Cordeiro, ele manda, né, fazer uma reunião. Aí que entra a questão da Rocha Negra. O que era a Rocha Negra? Era a casa do José Correia Amaral, que era onde aconteciam os encontros, as reuniões dos abolicionistas. Mas nesse caso, essa reunião específica não aconteceu na Rocha Negra, aconteceu, na verdade, na casa do João Cordeiro, que é onde é hoje a Praça José de Alencar. Ele trouxe os abolicionistas, dezenas lá, inclusive o futuro Barão de Estudos estava lá. E ele falou, eu proponho nós utilizarmos métodos mais violentos para acabar com a escravidão, inclusive, né, furtar escravos. O que é furtar escravos? Antes que o pessoal ache que, como assim furtar escravos? Era, na prática, ajudar um escravo a fugir do senhor dele, do proprietário dele, para algum lugar em que ele ficasse livre. Nesse momento, acontece uma racha no movimento abolicionista. Que nem todos concordavam. O futuro Barão de Estudas e outros abolicionistas, que eram contra a escravidão, falaram, espera aí, eu não vim para cá para me meter em atividades criminosas. Eu não vou ser preso aqui por causa de um idealismo da nossa parte, não. E eles abandonam o movimento abolicionista. Sobram 10 ou 12 pessoas ali na Cearense Libertadora. É nesse momento em que eles começam a atrair as camadas da população que até então estavam alheias, que é os trabalhadores do porto, os jangadeiros, escravos, ex-escravos, certo? Aí a gente perdeu o apoio da elite. E esse grupo dissidente cria outro? Ele cria, né, a associação, se não me engano, é a 25 de dezembro, é uma associação emancipatória. O Centro Abolicionista é esse? Centro Abolicionista, exatamente. Que é uma associação, digamos... Que o Barão de Estudos fazia parte disso. Certinha. Não, a gente vai lutar contra a escravidão, mas da forma legal, comprando a liberdade de escravos, sabe, falando mal da escravidão e tal, mas como um grupo à parte. Então o que acontece? Esse momento, essa reunião é importante, porque é o momento em que os abolicionistas da Cearense Libertadora, eles decidem mudar a forma de ser feita a abolição da escravidão no Brasil. É o momento que eles falam assim, não, a gente vai ter que libertar os escravos usando até meios violentos.
Nós vamos nas fazendas, vamos nas casas, vamos ajudá-los a fugir. E eles não estão inventando algo novo. Mais uma vez, eles estão usando como modelo que eles aprenderam lendo jornais e livros dos Estados Unidos. Eles estão imitando o modelo americano de se fazer a abolição da escravidão. Certo. E esse modelo de ajudar os escravos a fugirem é o que vai ser implementado no resto do Brasil depois. Inclusive em São Paulo. Certo? Então começa no Ceará. Por isso a importância, né? O Ceará é importante, não é só porque foi o primeiro a abolir a escravidão. Não foi só isso. Foi porque nós, na prática, ensinamos o resto do Brasil a fazer a abolição. Então, o que eles começam a fazer? Eles vão se espalhando pelo Ceará. Criam várias filiais da Cearense Libertadora por todos os municípios cearenses. Começa a se espalhar. Né? Jovens, gente jovem, aí começa a entrar mulheres também. Olha que interessante. Certo? E nesse esquema de fugas que eles criam, que é baseado no Underground Railroad, né? Que é o sistema de ferrovia subterrânea que eles chamam, né? Que existisse de fato, digamos, um metrô nos Estados Unidos, mas era como fosse uma forma de falar esse sistema de fugas que havia, né? Clandestino nos Estados Unidos. Exatamente. Eles encontravam, por exemplo, uma casa ali de alguém que era abolicionista, escondiam lá o escravo por um dia ou uma noite, depois levavam para outra casa, até chegar no Canadá. A ideia era essa, chegar no Canadá. Então, no caso dos abolicionistas no Ceará, o que eles faziam? Eles vamos levar esse pessoal para fora do Ceará, vamos levar para o Amazonas. Porque naquela época, por causa da grande seca, teve um grande fluxo de cearenses que emigraram para o Amazonas para trabalhar na extração de borracha. Então, o que eles pensavam? Vamos fingir que esses 10 pardos aqui são mais um trabalhador miserável tentando a sorte grande no Amazonas. Então, por que esse sistema de fuga de escravos é tão importante? Não é só porque eventualmente iria influenciar o resto do Brasil, mas é por quem participou dele. Vou dar um exemplo, só um exemplo do que aconteceu. Teve uma mulher escrava que tinha alguns filhos escravos. Ela entrou em contato com os abolicionistas e eles planejaram a fuga dela e dos filhos adultos. Ela já era uma mulher já de idade. E o João Cordeiro estava envolvido, os outros demais abolicionistas, inclusive o Dragão do Mar também estava envolvido também. Eles tiraram os escravos da casa, em Fortaleza, e espalharam os escravos por casas de pessoas, né, em Fortaleza que eram aliadas deles, inclusive do Dragão do Mar. E em dado momento, o Dragão do Mar leva uma das escravas para a casa da sogra dele. A sogra. Ou seja, tinha mulher também envolvida nisso. E em outro momento, esse grupo de escravos são levados para a casa de uma viúva, fora de Fortaleza, e depois para a casa de uma mulher que era liberta. Ou seja, as mulheres de todas as classes sociais estavam envolvidas nessa parte legal do movimento abolicionista. E não era só, sabe, mulher de classe média, classe alta, o que seja, não. Inclusive escravas e ex-escravas. Então, um movimento que encontrou ressonância na sociedade como um todo. Isso foi depois da primeira greve? Depois da primeira greve, de janeiro, e continuou até 1884. Tanto que, com o tempo, o João Cordeiro ele fica tão confiante nas habilidades dele de ajudar os escravos a fugirem, que eles começam a espalhar esse método para o resto do país. E começam a trazer escravos de outros lugares do Brasil para o Ceará, inclusive de Pernambuco. Se eu não me engano... Eles fugiam para cá, né? Exatamente. Eles começaram a fugir. Milhares de escravos fugiram do resto do Brasil para o Ceará, principalmente depois que o Ceará acaba a escravidão. Aí, vou para o Ceará por quê? Porque no Ceará todo mundo é livre. Então lá eles vão me considerar mais um. Então é importante eu explicar isso, que o papel da mulher é essencial nessa parte, né, ilegal do movimento abolicionista, mas também na parte legal. Porque a parte legal não foi só o jornalismo, não foi só a quermesse, que realmente as mulheres tiveram uma participação importantíssima, fazendo comidinhas, vendendo, agariando fundos e tal, mas não foi só isso não. As jornalistas também. Não tinham mulheres jornalistas, não havia. Os jornalistas eram homens. Onde é que as mulheres entraram? As escritoras que são citadas. Elas, me desculpa, mas não, isso aí é papo furado. Não tem, digamos, livros, né, de autoras que realmente mudaram o pensamento, não teve. Onde é que as mulheres são importantes também como professoras? Porque o projeto abolicionista no Ceará e no Brasil como um todo não era só acabar com a escravidão, era o que vai acontecer com o Brasil depois que a escravidão acabar. Porque a gente tem uma população de escravos que, uma vez libertos, vão acontecer com eles? Eles vão trabalhar, eles vão viver aonde? Um monte de gente ignorante e miserável que foi tratado feito bicho, aliás, pior que bicho, a vida inteira. Não tem o mínimo conhecimento do que é ser a dignidade humana, porque são tratados, né, apanham, surram, as mulheres são estupradas, né, podiam ser mortos. Então o que a gente vai fazer com esse pessoal? Então o que acontece? Dentro desse movimento abolicionista tão amplo,
surge um grupo de idealistas, homens, padres católicos e também mulheres, que decidem criar escolas noturnas. Escolas gratuitas, que funcionavam à noite, no qual ex-escravos iam para lá estudar, aprender a ler e escrever. E aprendiam não só, obviamente, matemática, português, mas também os conceitos mais básicos, né, de cultura, de religião católica, né, de civilidade. Então, ninguém fala disso. Você não vê historiadores fazendo estudos sobre esses idealistas, esse pessoal que tentou educar os escravos. Certo? Eles são extremamente importantes. São ações importantíssimas. E são. Então o movimento começa a se espalhar, como eu lhe falei. Né? Aí nesse momento que o Napoleão ressurge. O Napoleão ressurge em 1882. Ele vai de encontro com os demais ex-escravos da sociedade fortalezense e decidem criar uma associação anti-escravidão chamada Clube dos Libertos. E é importante isso porque quando alguém se tornava livre, um escravo se tornava livre, né, a primeira coisa que você quer fazer é esquecer o seu passado. Você não vai sair por aí falando assim, eu sou um liberto, eu sou um ex-escravo, eu era propriedade do fulano de tal. Se você puder, você vai mudar de cidade, né, vai recomeçar a sua vida. E o Clube dos Libertos é importante porque não só conseguiu reunir na agremiação social política ex-escravos, mas, digamos, ela transformou a identidade de um ex-escravo. Pela primeira vez permitindo que eles sentissem orgulho de quem eles eram, e não vergonha. Ela surge já com viés abolicionista, também com essa missão de ajudar. Exatamente. É uma associação. Uma simples agremiação. Não, uma associação, tinha eleição interna, o Napoleão foi escolhido presidente da associação, outros ex-escravos também foram escolhidos. Então, eles foram muito importantes, porque eles eram quem faziam, eles eram a ponte. Eles eram os intermediários entre os jovens da elite e o povo. Certo? Porque esses escravos, tinha gente que trabalhava no porto, tinha gente que trabalhava como comerciante, tinha gente que trabalhava como sapateiro. Então, assim, se eu mudar de ideia, essa pessoa aqui ele vai conversar com o amigo dele, com o vizinho, com o sócio e tal. Aí a ideia se expande. Então, assim, é importantíssimo por causa disso, porque começa a se espalhar pela sociedade como um todo. Só para você ter uma ideia, tem uma figura esquecida que eu trouxe à tona nos meus estudos, que é chamada Ponciano. Ponciano era um escravo, que ele se tornou uma espécie chamada de trovador popular, que era aquele sujeito que ia nas ruas e tal, e começava a falar contra a escravidão, tentava convencer as pessoas. A gente vê às vezes, né, um ou outro ali e tal, e falava... Os tipos de rua, né? Os tipos de rua e tal, falando contra a escravidão. E quando ele se tornou livre, ele conseguiu até se tornar proprietário de um hotel. Outro exemplo de mobilidade social, né? Mas é importante porque ele era uma figura, um escravo que ia lá, sabe, fazer proselitismo em favor do abolicionismo, tentando conversar com outros escravos e tal. Figura completamente apagada. Que eu tentei resgatar, sabe? Então, assim, é um movimento que vai se espalhando. Quando isso acontece, os seus escravos se desesperam. Só ainda sobre o Clube dos Libertos. É esse que conta com a ajuda do Bezerra de Menezes? Antônio Bezerra. Ah, pronto. O Antônio Bezerra era... Acontece na casa dele, esse? O Antônio Bezerra de Menezes, ele era sócio, ele era um dos membros da Ciência Libertadora. Ele era um dos membros da elite local, certo? Assim como João Cordeiro, José Correia do Amaral, mas ele também esteve envolvido na fuga de escravos. O Antônio Bezerra, assim como o José Correia do Amaral, o irmão dele, o Isaac Amaral, certo? E outros abolicionistas também estiveram envolvidos na fuga de escravos. Tanto que o sítio do Isaac Amaral, o sítio dele e a chácara do Antônio Bezerra foram transformados, né, em como se chama? Sede para fazer as reuniões? Em redutos para os escravos fugitivos. Certo? Eles se tornam quilombos. Na prática, se tornam quilombos. Caramba. Certo? Aí você pergunta assim, vem cá, por que a polícia não fez nada? Por que o governo fez nada? O que aconteceu aqui? Aí que eu volto aqui a uma figura, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Foi um imperador que apertou o botãozinho dizendo, não vão fazer nada. Então vamos explicar essa parte aqui para você entender o que aconteceu. O movimento começa a se espalhar. Começam a utilizar táticas legais e ilegais para conseguir, né, crescer. Vão convencer pouco a pouco a população de que eles estão moralmente corretos. Isso é importante para serem bem-sucedidos, porque eles não querem dar um golpe de Estado. Eles não querem forçar a população, como eu falei, a aceitar
o abolicionismo. Eles querem o quê? Que a população seja convencida de que é o correto. Isso começa a se espalhar. Tá? Aí nesse momento é que os abolicionistas, no final de 1882, eles olham para um lado para o outro e falam assim, peraí, e se ao invés de a gente deixar essa nossa energia tão dispersa em vários locais, a gente não começa a focar em um município por vez? Aí que vem o que chamam de libertação dos municípios. Eles veem qual é o município mais próximo de Fortaleza e com menor número de escravos. Aí Acarape. Então, vamos reunir todas as nossas energias, todo o nosso foco em roubar escravos e tentar convencer a população local que seja a acabar com a escravidão em um único município. Acarape, economicamente, socialmente, era nula. Não tinha importância alguma para o Ceará. Que mas eu vou explicar essa parte. Mas em termos de propaganda, era importantíssima. Então, quando eles focam em Acarape, rapidamente eles acabam com a escravidão lá na prática, pressionando os donos de escravos. Vocês têm duas opções, ou vocês libertam ou a gente vai forçar, vai roubar de vocês. A verdade é essa. Aí, por causa disso que Acarape é renomeada Redenção, porque ela foi o primeiro município no Brasil, olha só, de novo o Brasil, o Ceará mais uma vez como pioneiro, foi o primeiro município no Brasil que não havia um escravo sequer, que todos os escravos haviam sido libertados. Tinham 2 municípios no Amazonas no qual não tinham escravos, mas Acarape é importante porque foi o primeiro caso em que havia escravos e todos foram libertados. Todos foram libertados. E é importantíssimo porque quando Acarape estão lá focados em Acarape, eles recebem auxílio financeiro de Dom Pedro II. Né? O José do Patrocínio, que era um abolicionista no Rio de Janeiro, jornalista, homem de cor, pardo, certo? Ele vai no Ceará para tentar entender o que os cearenses estão fazendo, que está funcionando. Né? E ele manda uma mensagem para o imperador perguntando de que lado o imperador vai ficar. O imperador, segundo as normas constitucionais da época, segundo, né, as regras políticas da época, era para ter um antigo neutro. Sim. Não era para dar do pitaco, não era para tentar influenciar, era para ele ficar no canto dele. Mas quando Dom Pedro II manda um cheque, naquela nota promissória, né? Sim. Você vai entender, com um valor de 1 conto de réis, que era R$1 milhão, para ajudar na campanha abolicionista, o que ele está dizendo? Não precisa nem falar uma palavra. Ele está falando assim, esse é o meu lado. Tudo desse lado. Licínio, impressionante. Pois é. Isso aí foi totalmente... E quando ele faz isso, muitas pessoas que até então estavam em cima do muro, ficam constrangidas. Eu tenho ligação com o coronel fulano, sim, o barão de Cicrano aqui é meu padrinho político e tal, o que eu vou fazer? Quando o imperador ele escolhe um lado, ele dá liberdade para várias pessoas que até então estavam em cima do muro, não só no Ceará, mas no resto do Brasil, a tomarem um lado. E toma o lado do movimento abolicionista. Então, o Dom Pedro II tem essa influência importantíssima, certo? E aí, de Acarape, que vira Redenção, né, sucedem outros municípios, até que, eventualmente, em 1884, todos os municípios no Ceará se tornam livres de escravos. Mas nesse processo que vai acontecendo, havia uma pressão não só dos donos de escravos, mas dos donos de escravos em outros pontos do Brasil. Porque, como eu te falei, tinha escravo fugindo do resto do Brasil em direção ao Ceará. Então, tinha donos de escravos nos jornais, no parlamento, certo? Em Pernambuco, em São Paulo, Rio de Janeiro, exigindo medidas contra o que estava acontecendo no Ceará, que eles vinham com uma anarquia. E o governo tentou fazer alguma coisa a respeito, mas o governo não tinha meios para atuar contra. O governo sabia quem era que estava fazendo? Sabia exatamente quem estava envolvido. Sabia exatamente quem estava envolvido. Tanto que eles foram chegaram a ser processados, mas foram considerados, foram inocentados por falta de provas. Mas o que aconteceu foi o seguinte: com quem que eles poderiam, poderia utilizar, o governo poderia utilizar para debelar o movimento abolicionista, né? A Guarda Nacional, a Força Policial ou o Exército. A Guarda Nacional era inútil porque desde 1873 que ela tinha sido desmobilizada. Para poupar recursos financeiros depois da Guerra do Paraguai, o governo imperial conseguiu, através do parlamento, criar uma lei que na prática desmobilizava a Guarda Nacional. É daí que a Guarda Nacional vai se tornar essa instituição meramente, digamos, decorativa, né? Do coronel fulano e tal, né? Que só tem patente, mas não tem conhecimento, experiência militar nenhuma. Isso. É daí. Então, a Guarda Nacional eles não podiam contar, porque a Guarda Nacional estava desmobilizada. Eles poderiam utilizar a polícia ou o Exército. O Exército não era possível porque os abolicionistas conseguiram aliados dentro do Exército. Tá? Onde hoje é a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, né, a 10ª Região Militar, tinha um batalhão do Exército de Infantaria. E quem comandava esse batalhão era um primo do Duque de Caxias, Francisco de Lima e Silva. O primo do Duque de Caxias, que é o patrono do Exército, e ele estava aqui comandando. E eles criaram uma associação abolicionista dos oficiais, né, desse batalhão.
E é um problema, porque na prática o Exército, como qualquer instituição de Estado, é para ser neutra, não é para ser politizada. Sem perceber, quando os abolicionistas conseguem o apoio do Exército, eles estão criando também as sementes para o futuro golpe do 15 de novembro de 1889. Eles estão politizando o Exército, que vai resultar em 1930, a ditadura do Vargas, e eventualmente em 64, o regime militar. Certo? Para você ver como ideias benignas podem ter resultados catastróficos depois, que a gente nem imagina. Certo? Então o que aconteceu naquele momento? O Exército, eles não podiam contar porque o Exército começou, os oficiais foram pouco a pouco sendo influenciados pela ideia abolicionista. Inclusive eles tinham um grande aliado que era o general Tibúrcio. Se você for na Praça dos Leões aqui no centro de Fortaleza, que não é Praça dos Leões coisa nenhuma, na verdade é Praça General Tibúrcio, você vai ver o monumento, que é uma estátua em homenagem ao Tibúrcio, que foi um general cearense, um grande herói, né, na Guerra do Paraguai, e era abolicionista, e amigo de Dom Pedro II. E ele, o Tibúrcio, isso segundo o próprio Isaac Amaral, abolicionista já idoso, ele na entrevista dele, ele fala que o general Tibúrcio contou para eles que em conversa com Dom Pedro II, quem estava barrando o governo imperial de atuar contra os abolicionistas, ou seja, quem era, digamos, a represa que estava segurando ali, era ele. Que ele não permitia que usassem violência contra os abolicionistas. Dom Pedro II, ele esteve envolvido, por exemplo, foi ele o responsável pela lei dos sexagenários, que libertou os escravos com mais de 65 anos de idade no Brasil. Foi ele que escreveu lá e tal, e entregou para o primeiro-ministro para ir mandar tornar projeto de lei. Então, assim, Dom Pedro II teve um papel para o movimento abolicionista muito além do que ele poderia ter feito. Dentro das limitações do monarca, né? É óbvio, é porque o monarca ele não é um presidente, ele não é um presidente da República, ele não faz parte do PSDB, do PT, do PSOL, certo, do PL, ele não faz parte, ele não é uma atitude política. Então, assim, o que o Dom Pedro II fez foi, de certa forma, contrário às normas, né, ao que era correto na época, mas foi necessário. Certo? Então, assim, ele teve um papel muito importante. O que a filha dele vai fazer depois é igualmente importante. Mas a gente não vai chegar nessa parte porque, enfim, já está além do Ceará. Então, o movimento abolicionista no Ceará, ele vai crescendo e ele cresce, né, encontrando apoio em todas as camadas da sociedade, mas tem um projeto claro. Eles querem acabar a escravidão e querem também transformar a sociedade. Eles querem permitir que os escravos e as pessoas pobres, de forma geral, tenham educação. Certo? Eles querem, por exemplo, o fim da corrupção nas eleições. Eles têm um projeto mais amplo. Eles querem, por exemplo, a adoção de tecnologia moderna na agricultura. Porque eles falam, a gente está usando escravo aqui por quê? Então, por que a gente está usando maquinário que já existe na Europa? Por que a gente está usando aqui sementes ou então... Eram intelectuais, técnicos? Né? Alguns a eram. grande maioria. Alguns eram, mas é que está a questão. Umas ideias mas é que está, Isabel. O que é um intelectual? Né? Naquela época era muito comum a pessoa falar pelo menos o inglês ou o francês, o membro da elite. Eles liam os livros, os clássicos, os romances. Eu digo assim, em termos de ideias da época, certo? e avançadas. Coisa que a gente não faz mais hoje em dia. Então, assim, pra gente, para nós réis mortais dos tempos atuais, eles seriam intelectuais. Eu não considero, porque na verdade era a educação comum da época, que foi ao longo de 100 anos piorando. Né? Então, assim, eles tinham uma instrução muito melhor, mas era uma pequena elite, porque, como eu falei, 90% da população não sabia ler e escrever. Então, assim, o movimento abolicionista no Ceará teve esse papel importantíssimo, como eu falei, porque não foi só a primeira vez em que a província se tornou livre de escravos, mas também porque o Ceará ensinou o resto do Brasil a como acabar com a escravidão. Zé Bonifácio? Quer dizer que ele veio aqui... Não, o Zé Bonifácio não, perdão. Não, o Zé Bonifácio não, Patrocínio. O Zé do Patrocínio, quem exatamente. Eu. Não, sim. O Zé do Patrocínio. Sim. Ele vem ver o que é que o povo está fazendo de certo aqui. Ele quer entender. É mesmo? Tanto que quando ele volta para o Então isso repercutiu. A primeira greve, mesmo antes da abolição, ela já começa a repercutir. Não, eu falei, não de cara. Não de cara. É um processo lento. Sim. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, aí ele começa a publicar no jornal dele explicando sobre o que eu chamei de Underground Railroad, né, que é a ferrovia subterrânea. É óbvio que ele vai falar assim, eu conversei com cearenses, com o José Correia do Amaral e o João Cordeiro, jornal, e eles me disseram, Gazeta da Tarde, e vou mostrar aqui, ou de notícias, agora não estou lembrando não, Gazeta de Notícias ou da Tarde, é um dos dois, perdão. Então, ele não vai falar assim, eu conversei com eles e eles me falaram que tem que fazer isso aqui para roubar escravos. Ele não é idiota, porque ele vai incriminar os aliados dele. Certo? O que ele faz? Eu vou explicar como é que funcionava a fuga de escravos nos Estados Unidos. Era assim, assado. Então, ele lançava a ideia. Ele dá a receita do bolo para os abolicionistas no resto do país. Mas ele fez isso porque ele aprendeu com os cearenses.
Mas até mesmo o sistema... Aí o que acontece? Em 1884, como eu falei, o governo imperial estava perdido. O que a gente faz? A gente está sendo pressionado no parlamento e pelos grandes senhores de escravos no resto do país a fazer alguma coisa. O imperador não está permitindo que a gente faça algo. Foi uma situação muito difícil, tanto que naquela época o governador do estado, que era o presidente da província, ele não era eleito, como é hoje em dia. A gente elege, né, dura 4 anos, depois pode ser reeleito uma vez. Naquela época o imperador nomeava o governador, que é chamado de presidente da província. E ninguém queria aceitar o cargo. É mesmo? O presidente da província naquele período durava pouco tempo, eles não aguentavam a pressão, porque eles não tinham o que fazer. Como é que eu vou fazer o que aqui? Porque a polícia não tem gente suficiente aqui para prender esse pessoal, certo? E eles tinham um verdadeiro pavor de que, caso eles fossem para cima dos abolicionistas, isso resultasse numa guerra civil. Era um grande medo deles. A comparação com a Guerra Civil Americana era recorrente no discurso da época, nas cartas, né, no parlamento, nos jornais e tal. Eles tinham um verdadeiro pavor que algo semelhante pudesse acontecer no Brasil. O que eles pensavam? Poxa, se eu prender aqui o Pedro Augusto Borges e o Federico Augusto Borges, que eram irmãos, filho de um coronel da Guarda Nacional, se eu prender aqui o José Tibúrcio, o João Tibúrcio Albano e o José Albano, que são filhos, um do Barão de Aratanha e o outro do coronel José Francisco Aratanha, eu vou estar prendendo os filhos da elite. E se esse pessoal aqui decidisse mobilizar e recomeçar aqui uma guerra civil, como aconteceu em 1840 e pouco, 1830 e pouco, durante a regência, né? Então eles tinham esse medo. Mas não era só medo do que a elite poderia fazer, eles tinham medo também do que a população, o povão poderia fazer, as classes subalternas, como o pessoal de história gosta de falar, né? Que é o pessoal pobre, as massas. Sim. Eles tinham medo porque eles pensavam assim, peraí, e se a gente começar a prender aqui o Clube dos Libertos? Aí prende aqui os jangadeiros, vai acontecer o quê? E se eles começarem aqui um levante popular? A gente quer correr esse risco para poder salvar um ou outro escravo de um senhor de escravos? Vale a pena? Não vale. Então, assim, esse cara é uma situação muito difícil, o governo imperial, né? O que a gente pode fazer aqui nessa situação? Por isso que o movimento abolicionista foi tão eficiente. Porque não tinha escravo suficiente no Ceará para justificar uma intervenção militar, certo? Não justificava. E o risco político e social era muito alto caso o governo imperial tentasse fazer alguma coisa. E claro que os seus escravos eles sofriam porque não só perdiam os escravos dele, como eles eram humilhados. Porque o que os abolicionistas faziam? Os abolicionistas eles chegavam, eles faziam panfletos e distribuíam nas vilas dos municípios. Falando de tal e tal, sou de escravo, pessoa má e tudo mais. Foi virando o jogo, né? Eles arruinavam a reputação da pessoa. Chegou a um ponto ridículo, de certa forma, de você ver senhores de escravos que em 1881 exigiam a prisão dos abolicionistas e que em 1884 se declaravam abolicionistas. De última hora, né? Mas não acontece na política o tempo todo? O tempo todo, ainda hoje, né? É o tempo todo? Eu queria... Só que tu voltasse aí nesse ponto, você disse que tinha poucos escravos, né? Sim, isso foi um argumento também que foi muito usado, né? Que só tinha 30 mil, 31 mil. O número é menor. Em 84. Oficialmente era 25 mil pessoas, mas esse número estava defasado. O governador, o presidente da província, explicou para o governo imperial que o número estava defasado, não levou em conta, por exemplo, o desastre da Grande Seca. Então o número devia ser em torno de 15 mil pessoas. Mas você chegar e falar assim, só aconteceu porque não tinha, porque os casos eram poucos e tal. Aí você pergunta assim, mas por que não aconteceu em Sergipe? Em Alagoas? Que tinha menos. Em Piauí, que também tinha população escrava pequena. Por que não aconteceu no Amazonas? Então tem que levar em conta que o que aconteceu no Ceará foi especial porque realmente foi um movimento político e social no qual havia uma liderança muito eficaz, muito competente, que soube, certo, utilizar todos os meios possíveis para fazer a causa avançar. Coisa que não aconteceu. O João Cordeiro tem lá a carta dele, falando, poxa, eu não consigo encontrar alguém como a gente nas províncias do nosso, aqui próximas a gente, não consigo encontrar. Não tinha. Não tinha. Tanto que se você for ver bem, em Pernambuco teve um movimento abolicionista bastante forte. Mais tarde vai ter no Rio de Janeiro e em São Paulo, certo? Mas o resto do Brasil foi aquela coisa assim meio, sabe? Meio capenga. Então, assim, é importante entender isso, porque naquela época você ser proprietário de escravos era comum e aceitável, moralmente aceitável. Então, essa campanha abolicionista não foi só ajudar escravos a fugir. Não foi só uma peça teatral atacando a escravidão. Não foi só uma escola noturna para educar os ex-escravos. Foi uma tentativa de mudar, certo, a sociedade brasileira como um todo. Olha, isso aqui é errado, isso aqui é moralmente errado. E ainda assim ela foi um tanto falha, porque quando em 1884
né? O governo provincial do Ceará recebe a notícia por telégrafo, né? Naquela época era telégrafo, não tinha nem telefone ainda. Tinha um telefone, talvez, aqui e acolá, mas era telégrafo que se utilizava. De que os últimos municípios cearenses tinham libertado seus escravos, foi aquela festa. 2 anos depois, descobrem que em Milagres, lá no sul do Ceará, ainda existiam escravos. Foi mesmo um juiz lá em Milagres, em conluio com outros donos de escravos e outros funcionários públicos, eles fraudaram, né, a documentação pública, eles esconderam do governo provincial que ainda haviam escravos lá. Aí você me pergunta assim, Licínio, isso significa que o Ceará tem que perder o local de primeira província a abolir a escravidão? Óbvio que não. Porque se a gente for agir de forma muito extremista, no sentido de ou é preto e branco, ou seja, ou não tem escravo nenhum ou não tem, então até hoje no Brasil não acabou a escravidão, porque vive tendo casos aí de gente sendo libertada porque estava sendo tratado como escravo na prática, né? Eu já vi historiador falar assim, não, então o Amazonas tem que ter o lugar de primeira província, acabar com a escravidão. Meu Deus do céu, você pega os jornais da época, informavam que tinham cearenses livres no Amazonas, imigrantes, pobres, miseráveis, sendo vendidos como escravos. Ou seja, se você for realmente ser preto e branco e tal, a escravidão não acabou então no Brasil. Mas não funciona assim na prática. Tá? Não funciona assim. Então, Milagres descobriu que tinha esses escravos. Né? E foi uma situação vergonhosa, porque foi 2 anos depois que foi declarado o fim da escravidão no Ceará. O libertador fez pressão, mas não tentaram utilizar os métodos de antes de tentar libertar esses escravos. Acabou que no final esses escravos foram libertados. Foram libertados antes da Lei Áurea de 1878. Certo. Mas é o fato que é uma mancha. É uma mancha. O que poderia ter sido uma vitória espetacular. Mas se você parar para pensar, Isabel, isso aconteceu na Lei Áurea também. 13 de maio de 88. De vez em quando a gente... Um cativeiro desbaratado. É uma revolução inacabada. É uma revolução, sabe, que não foi concluída ainda. A verdade é essa. Os ex-escravos, quando se tornaram livres, a maior parte deles continuaram trabalhando nas fazendas. Continuaram sendo humilhados e, às vezes, até sofrendo violência física dos ex-senhores. Então, assim, é uma ingenuidade a gente querer que seja algo perfeito. Porque até no caso dos Estados Unidos, tem que fazer a comparação, é sempre bom. Porque se a gente ficar achando que o Brasil é horrível, que não é o caso. Tá? O movimento abolicionista, na minha percepção subjetiva, pessoal, é de que é um momento raro na nossa história em que há muitos heróis e heroínas, pessoas que a gente pode olhar como modelo de virtude, como exemplo, né, de como se portar. O Dragão do Mar é apenas um deles, para ser bem sincero com você. O Dragão do Mar sacrificou muito, inclusive perdeu o emprego dele, certo? Foi perseguido politicamente por causa disso. Mas mostra que a população, quando ela quer lutar em causa, né, por uma causa maior, ela consegue fazer isso. Né? Ela consegue fazer isso. Então, assim, o movimento abolicionista ele tem essa importância que não pode, sabe, ser negada. Eu acho que é errado quando eu vejo alguns historiadores ou ativistas, né, que falam assim, não, Princesa Isabel não é importante é o escravo. Aí vem o outro e fala assim, não, a Princesa Isabel que é importante, o escravo que não foi tão importante assim. Eu falei, não, todos foram importantes. Todos foram peças nesse maquinário maior, que foi o movimento abolicionista, que foram importantes. Mas voltando à questão da comparação. Mas o Brasil, então, a abolição não foi, digamos, tão perfeita como a gente gostaria. Os Estados Unidos, por exemplo, passaram 100 anos com as leis de Jim Crow, que eles chamam, né, que é da segregação racial, que só foi acabar na época do Martin Luther King. Sim. Até 1964... Se é para você ter uma ideia, no sul dos Estados Unidos, negro não podia frequentar a mesma escola que um branco. Não podia ir na lanchonete que o branco ia. Ia para um bebedouro, por exemplo, o bebedouro do negro acaba caindo aos pedaços e o bebedouro do branco todo bonitinho. Nos Estados Unidos, que é uma república, que é o país mais rico do mundo, certo? Nos transportes públicos, né? Também. Tinha que levantar. Não, no caso do negro, ia no fundo do ônibus, certo? Estivesse na frente, tinha que levantar e dar lugar a um branco, por exemplo, certo? Então, assim... Infelizmente, todo movimento social, ele nunca é perfeito. Isso não é um problema não, porque cabe à sociedade com o tempo, né, aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar. Burilar, são reformas lentas, mas devem ser feitas. O problema é não ficar estagnado. De certa forma, a gente ficou estagnado, sim. Certo? Em termos de educação, por exemplo, em termos de qualidade de vida. Estagnado ou regredimos, né? Ou regredir, que às vezes acontece. Sempre tive a esperança, quase um idealismo infantil, de certa forma, ingênuo,
de que a gente pode ter o Fortaleza, como semelhante com o que se faz nas cidades europeias, né? Você não vai para Paris ou para Berlim ou para Londres, né? Somente porque a culinária, o que seja, a bebida, o que seja. Mas você vai lá, você vê lá a arquitetura local, você vê aqueles castelos, os palacetes, palácios, belíssimos museus. A gente já teve uma Fortaleza assim. Se você vê as fotos de Fortaleza antigamente, era muito bonita. Era muito bonito. E ainda é possível resgatar isso. Eu penso assim, se o governo do estado, junto com a prefeitura, realmente quiser, eles poderiam fazer ali um corredor e mandar restaurar de alguma forma, talvez com incentivos fiscais ou o que seja, ou mesmo gastando dinheiro público nesse caso, certo? E com o tempo expandindo isso, certo? Eu acho que seria possível fazer. E seria bom, porque isso iria revitalizar o centro da cidade, isso iria permitir, por exemplo, as pessoas que vão para lá, não vão para um restaurante aqui local, sabe? Vão fazer umas comprinhas aqui. Sim. Certo? Do que você ir no centro hoje em dia, você vê apenas aquilo que você sabe como é que é, né? De ruína também, né? Aí tem uma outra iniciativa, assim, que... Tem uma outra hoje no centro. Olha, assim. O que eu acho que é importante tem que ser feito com urgência, tá certo? Atualmente, o governo estadual e a prefeitura, mas principalmente o governo estadual, tá? Eu estou falando que... Não estou falando de cor política, cor partidária. Independente no poder. O Estado que tem que fazer. O Estado. Eu acho que é importantíssimo a gente ter um processo de digitalização do acervo histórico. Tá certo? No arquivo público, por exemplo, na biblioteca estadual, tem lá os jornais antigos, documentos, sabe? No museu, né? Na reserva técnica tem muita coisa, né? O Museu do Ceará que está fechado há 5, 6 anos, para reforma que não terminam nunca. Infelizmente. Como é que, me diga uma coisa aqui, como é que o jovem cearense vai aprender alguma coisa sobre o seu passado? Se quando ele anda nas ruas, ele vê apenas lixo, arquitetura arruinada. Eu fui na Leões agora, faz pouco, anteontem, se eu não me engano, tinha lá 5, 6 mendigos na rua, dormindo lá na praça. Um lugar que você não consegue nem sequer caminhar. Certo? Um lugar tão importante, né? Então assim, não é um lugar... Aí você vai na Praça da Sé, antiga praça Caio Prado, né, onde está o estátua do Dom Pedro II, está lá completamente em volta para uma reforma que não tem fim. Um tapume de metal, que você não consegue ir lá, certo? Então, assim, poxa, seria muito bacana se uma família pudesse caminhar no centro da cidade, certo? Vou aqui, meu pai, meu filho aqui, a gente vai caminhando aqui pelo centro, e tem placas informando. Eu vejo nos Estados Unidos. Você vai em qualquer município pequeno, vila pequena nos Estados Unidos, você vai ter chamam de historical, é um local histórico que chamam, certo? Sim. Então, assim, que você vai lá, aí tem uma plaquinha assim, em azul, com texto informando, e não é caro, informando ali por que aquele local ali é importante. Imagina você com a sua família caminhando pelo centro, aí vai lá no Raimundo dos Queijos, lá comer um queijo, né? Vai lá beber um refrigerante, o que seja, comer um pastel, e você vai conhecendo um pouco da história de Fortaleza. As pessoas cometem um erro, Isabel, pensar assim, por que eu tenho a ver com isso? Pode ir atrás, fazer pesquisa sobre a sua família, sobre a minha família, sobre a família de quem estiver aqui nos assistindo. Você vai encontrar, você vai surpreender, você vai encontrar um antepassado que lutou na Guerra do Paraguai, outro que talvez foi abolicionista, o outro que, por exemplo, talvez tenha sido, algum soldado na época da colônia. Só que a gente não conhece, que a gente não tem interesse. Não existe esse incentivo. Nos Estados Unidos, eu falo dos Estados Unidos para o pessoal achar que eu não sou, Porque ele mora... É porque eu moro lá há muitos anos e trabalho lá, e como historiador eu observo e tento fazer as comparações, e tento absorver o que é de positivo em outras culturas, né? Porque eu acho importante. Então é muito como os Estados Unidos, por exemplo, as famílias preservarem o que é de antigo na família. Eu tenho cartas da minha família de 1880. Eu tenho um álbum de fotografia de 1860 e pouco, que eu espero, se Deus quiser, doar para a instituição, para que as gerações futuras possam ter acesso, porque isso aqui é história. Eu conheço pessoas, entes privados aqui em Fortaleza, que tem cartas de senadores da época do Império, fotografias, documentos, certo? Mas aí eu pergunto, por que vocês não doam para uma instituição, para o Instituto do Ceará, para a Biblioteca Estadual, para o Arquivo Público? A resposta sempre é a mesma, e eu concordo com eles. Eles não vão dar valor, eles não vão cuidar. E nos Estados Unidos, você vai lá, aí como que tem o quê? É a família que chega, vou doar aqui as cartas do meu tataravô que lutou na Guerra da Independência, na Guerra Civil. Aí você vai na biblioteca local, tá lá a documentação doada, né, para as pessoas da região. Aí você consegue entender um pouco do passado daquele lugar. Verdade. E é importante, porque a gente consegue entender muito melhor quem nós somos, que é verdade, olhando para o passado. Porque a história é chata. Tudo bem, eu imagino, eu tive vários professores de história que eram horríveis, medíocres. Eu sou professor de história, eu posso falar isso. Mas às vezes aparece como eu falei antes do Klein,
sabe assim, que surpreende. O livro de história que eu li é chato. Tem livros bacanas. Você quer ler o Laurentino Gomes, que nem é historiador, mais jornalista, leia. Mas é uma porta de entrada para você entender um pouco mais, sabe? Então, assim, fazendo aqui um gancho, né, com a nossa realidade local, o Ceará pode ser muito, muito mais do que uma zona, digamos, praieira para a cultura. Olha, se você for no cemitério São João Batista, pelo menos aquela parte do início, tem tantos túmulos, monumentos belíssimos por lá. E a história é pulsando, porque são as pessoas que se tem turista indo lá na Recoleta, lá em Buenos Aires, cemitério em Buenos Aires, por que tem gente indo lá em cemitério em Paris? Por que não pode ter gente fazer a mesma coisa aqui em Fortaleza? Belém tem, né? Belém tem um cemitério, acho que é da Soledade. Lindo, assim. Não existe mais enterros lá. Já virou, digamos, um local realmente puramente histórico, lindo. Então. Virou. Cemitério da Soledade, se não me engano. Poderíamos fazer isso aqui errado, também, sabe? E à noite ele tem uma iluminação especial, sabe? Agora falta visão. Falta interesse da população. Nós não temos... Agora, não basta a gente chegar aqui e bater o martelo na cabeça de políticos ou de agentes públicos. A gente também tem que olhar para si e fazer uma autocrítica. A verdade é que o nosso povo não tem um costume de ir para museu. Não tem um costume de ir para a biblioteca. Não tem. A nossa leitura de hoje em dia é TikTok, Instagram e tudo mais. Certo? Quando vai fazer turismo é para Orlando, para ir para o parque da Disney. Eu moro lá, mais uma vez eu falo, vai em Santo Agostinho, que é onde tem a cidade mais antiga dos Estados Unidos, tem uma fortaleza espanhola belíssima lá. Tem 2 cemitérios, um cemitério católico de 1700 e tanto. Caramba. Tem ruas lá, tem rua colonial, com prédios antigos. Eu falo, fica a 1h e pouco de Orlando. Pega o carro e passa lá um dia lá. Não, porque eu tenho que fazer compras. Aí volta para cá, conheci tudo que eu tinha que conhecer sobre os Estados Unidos. Porque conhecer a nossa história é importante, porque é necessário a gente preservar. Assim, a gente cria uma noção do que é o ser cearense. Tá? O cearense não é só praia, não. O cearense é o sertão também. O cearense são as serras. Certo? O Ceará é um estado riquíssimo de história, de cultura. Tem muita história. Muito, certo? Agora, quem é que chega e fala assim, não, eu vou pegar aqui como turista, eu vou aqui até o Icó, eu vou aqui até o Crato. É muito mais difícil acontecer. Lindo, bem Crato aqui. Não vão... Que na verdade, Aracati também, belíssimo. Lindo, Lindo, mas não tem um costume, não tem estrada que preste, certo? Enfim, a gente vai se alongar aqui por muito tempo. Mas, assim, eu vejo um potencial imenso no nosso estado, certo? De crescimento, de fato. Mas isso aí é dinheiro gasto, mas isso aí é dinheiro que vai retornar depois. Por que existe monarquia na Grã-Bretanha até hoje? Não é só por causa da tradição milenar, não. É porque atrai turismo. Eu vou lá no Pratiboc, eu tiro foto, aí eu compro lá um chaveirinho nada com a coroa, certo? Eu vou lá, tiro uma foto perto de um cavaleiro que tá ali todo paramentado, certo? Então, assim, isso atrai muito investimento, atrai dinheiro. Tem um potencial imenso que as pessoas não entendem porque a visão é muito limitada. E aí entra... Tem que mudar, inclusive, a mentalidade, viu? Porque... Licínio, outro dia, tinha um casarão que foi demolido na calada da noite, que ele já estava em processo de tombamento, ali na General Sampaio. Eu sei qual foi o caso. E aí o Ministério Público manda eles refazerem, né? Algo assim, ganhou. Se você ler os comentários, você vai bem ali e pula. Aqui do 17. Mas por quê? Qual foram os comentários? Pra que isso? O que adianta? Tá preocupado com isso? Não, o povo tá com fome. Tem que se preocupar com a violência. Eles, assim, o povo não dá valor. Então é difícil. Não sei se a gente vai chegar nesse ponto. Não, mas a gente precisa falar e reclamar. Mas, Isabel, eu faço o gancho com o movimento abolicionista. Quando eles começaram o abolicionismo, ter escravos era moralmente aceitável. É verdade. Era socialmente aceitável. Quando a movimento abolicionista acabou com a escravidão no Ceará, eles tinham mudado essa percepção. É um trabalho de formiguinha mesmo. A pessoa que acha... Como eu falei para você, convencimento ou você pode, né, obrigar, forçar, né, a aceitação de uma ideia. Eu não estou aqui propondo que a gente chegue amanhã com um golpe de Estado e obrigue as pessoas a terem bom gosto, né, artístico. Não é isso que eu estou falando. Mas o convencimento é um processo, é uma etapa, mas tem que acontecer. É verdade. Sabe? Para ir mudando assim. Licínio, a gente está chegando aqui no final, aí tem 2 dúvidas que ficaram. Claro. Quem, afinal, pronunciou aquela famosa frase aqui no Porto do Ceará, porque eu já li que tinha sido o dragão, eu já li que tinha sido o povo, os escravos, essa é uma. E a outra é quem é que batiza o dragão do mar de dragão, o Francisco Nascimento, afinal. Pronto, vamos lá.
O Dragão do Mar nunca falou essa frase. Não sei quando foi que colocaram na boca dele essa frase. A primeira vez na qual ela aparece é justamente no Jornal Libertador, dizendo que o povo que estava lá reunido durante a primeira greve, né, gritaram em conjunto que aqui no Porto do Ceará não se embarca. No Porto do Ceará, porque durante muito tempo Fortaleza era chamado do Porto do Ceará. Sim. Certo? Mas enfim, essa é outra questão. Então, ele está falando do Porto de Fortaleza. Não se embarcam mais escravos. Então, o Libertador diz que as pessoas que estavam lá protestando contra o comércio de escravos, foi quem falou isso. Depois, décadas depois, que colocaram na boca do Dragão do Mar. Não foi ele que falou isso. Tá. Ainda mais porque, como eu lhe falei, ele não teve papel de liderança, de destaque nas primeiras greves. Foi o Napoleão e o Pedro Arthur, junto com o João Cordeiro, José Correia do Amaral e outros. E a segunda, com relação ao apelido, Dragão. O apelido, na verdade, o primeiro apelido que ele teve foi Lobo do Mar. Olha. Foi, mas não pegou não. E os dois apelidos, Lobo do Mar e Dragão do Mar, foram dados pelo José do Patrocínio. O José do Patrocínio foi que... O José do Patrocínio, como propagandista, ele era brilhante. Ele era brilhante, é verdade. Ele como pessoa, ele era difícil, ele era desagradável, ele era alguém que era muito complicado de lidar, certo? Mas como propagandista, ele era bom, né? um monumento, em termos de capacidade, sabe? Então, ele pegou aquele homem gordinho, baixinho, sabe? Meio desengonçado e tal, e transformou no Dragão do Mar. Então, foi ele, no jornal dele do Rio de Janeiro, que, pela primeira vez, né, chamou o Dragão do Mar de Dragão do Mar. Mas é um nome que não pegou também. O Gustavo Barroso fala isso. Na época. O Gustavo Barroso, ele escreveu e fala, não, na época e depois. O Nascimento, ele viveu e morreu sendo chamado de Chico da Matilde. Ou oficialmente o Major Nascimento. Certo? O Dragão do Mar, na verdade, foi um nome que surgiu ali na época do movimento abolicionista. Também, né? Do movimento abolicionista, que depois foi resgatado, né? Mais tarde, nos 50 anos, e posteriormente acabou ficando como uma espécie de alcunha dele. Certo? Mas eu só... Eu estou falando dos 50 anos, é mais especificamente daquela famosa entrevista do Isaac Amaral no Nordeste. Muito útil. No Jornal Nordeste, né? É. E tem um momento lá que ele disse, estava lá bramindo o seu tridente como um Netuno. Aí ele diz que... E daí nasce a história do Dragão do Mar. Mas ou seja, já tem uma citação do nome, né? Do apelido. Exatamente. O Nascimento, ele não estava num barco ou na jangada durante o movimento abolicionista, certo? Ele estava na praia, trabalhando como qualquer pessoa, certo? O dia todo, tem que pagar imposto, certo? Então, assim, a atuação dele, na verdade, foi na areia. Foi ali... Sim. Liderando os trabalhadores do Porto durante a quarta greve. E, posteriormente, ele fez parte, né, das solenidades abolicionistas, das quermesses, ele fez parte também, principalmente, das fugas de escravos. Ele foi importante. Ele foi inegável, tanto que ele foi escolhido como representante dos abolicionistas cearenses no Rio de Janeiro. Certo? Sim. Mas eu não estou querendo, de forma alguma, as pessoas que estão vendo nosso vídeo aqui achar que eu estou querendo diminuir a importância dele, não. Eu estou querendo colocar em perspectiva. Sim. Para entender que ele foi uma peça importante, mas ele foi uma peça importante como tantas outras. E tem que levar isso em consideração. Principalmente em relação, eu falo e repito aqui, as pessoas esquecem das mulheres que trabalharam como professoras, sabe? Educando gente. Olha, imagina só, elas trabalhavam o dia todo. Elas eram professoras, trabalhavam o dia todo. E à noite iam dar aula de graça. Perfeito. Por idealismo. Agora me pergunte uma coisa. Me pergunte se tem o nome de uma escola no Ceará em homenagem a elas. Não tem. Não tem uma escola. Você vai encontrar escola aqui em homenagem a gente fora, né? Gente que nunca pisou no Ceará. Tem. Mas você não tem homenagem a uma mulher abolicionista, certo? Que estava lá todo dia de graça por uma causa maior para melhorar o Ceará. Né? Mas sempre assim, São muitos esquecidos. Né? Pois é. Vicínio, adorei a aula de abolição. Adoramos. Nossa, tô super grata a você. Deixa eu te dizer uma coisa. Não, eu vou dizer pro povo aqui. Diga. Quando eu comecei a formular essa história do podcast, eu fui fazer uma lista. Tu foi uma das primeiras pessoas que soube, porque eu dizia, eu tô com uns projetos, né? Isso é verdade. E o Licínio já estava lá na minha lista inicial. Um ano depois, este meu grande amigo. Antes tarde do que nunca, né? Tô só implicando, mas muito grato. Eu sei que tu estava na tua terminando a tese. Então, assim, e hoje então é um episódio especial, porque finalmente ele veio. Mas ele estava na minha lista inicial. Mas foi um prazer estar aqui. Obrigado, sabe? Eu acho que é um tipo de tópico que é muito rico. E sempre é interessante.
Eu tenho certeza que quando eu sair daqui, eu vou lembrar de várias que não disse. Coisas que eu esqueci e tal. Deve ter pensado nisso e tal. Mas faz parte. Mas foi muito bom. Mas assim, se servir para quem estiver nos assistindo, sabe? Para entender um pouco melhor o que aconteceu. Se gerar o interesse de ir atrás, de saber mais. E fazer a pessoa fazer, sabe uma coisa, eu vou atrás de ler um pouco mais sobre isso. Eu vou ver se tem algum livro aqui sobre esse assunto, eu vou na internet, por exemplo, procurar. Eu já me considero como vitorioso. Eu acho que o podcast é importantíssimo por isso, porque ele é uma janela para o conhecimento. Ele pode não armazenar o conhecimento em si, né? Porque aquela velha história, a gente espera que a pessoa vá no museu, que a pessoa vá ler um livro, que a pessoa, sabe? Mas se ela vir para o podcast aqui e passar aqui 1 hora, 2 horas aqui ouvindo uma conversa interessante, uma conversa enriquecedora, que permita a essa pessoa, sabe, entender um pouco o mundo ao redor dela, isso é excelente. E se já despertar para ela ir atrás Claro, e que mais pessoas se interessem, claro. Tá sendo um sucesso, assim. A gente reclamou aqui, mas tem muita gente que gosta de história. Graças a Deus. Que bom, não, isso é ótimo. E que continue assim, e que cresça, sabe, o número de pessoas. Porque você não precisa ser historiadora ou historiador para gostar disso. Para gostar. Sabe, você pode se divertir. Então, assim, o podcast ele tem essa função muito, muito boa. Mas, Isabel, é sempre assim, tem que ser uma pessoa com força de vontade, sabe, para fazer as coisas acontecerem, que é o seu caso. Você não é historiador de formação. Exatamente. Sabe, você fala assim, eu gosto disso aqui, eu sei que tem um potencial, eu sei que isso aqui pode ser útil de fato, e você fez acontecer. E a cada episódio a gente vai costurando essa história. Sim, sempre. Muito bom. Sempre. Muito obrigado, de verdade. Obrigada a você. Gente, terminando aqui mais um episódio, mande aí para quem você sabe que gosta de história. Curta, compartilhe. Funciona, viu? No começo eu não falava, mas compartilhe e comente aí o que é que você achou desse episódio, tá? E até a próxima. Qualquer gari que estiver ali cuidando, onde é o túmulo do dragão? Eles... agora eles sabem. Aqui, todo mundo... Aí muita gente pergunta, né? Porque eu fui lá na Fortaleza Necrópole com os meninos outro dia. Todo mundo que chega aqui quer saber. Olha aí, viu? O que você deixou? Você deixou esse legado. E ele tá bem bonitinho, pintadinho, encaiado.